esse momento aqui, como Tamires bem comentou, né, amigo de longos tempos, então a gente voltar aqui para compartilhar esse momento é sempre muito interessante. Então, registro aqui que eu sinto um grande prazer nesse momento da gente estar aqui conversando, tá? Então, gente, hoje, né, a convite aí do programa de pós-graduação em sanidade animal, tá? A quem eu também ratifico aí o prazer de compartilhar esse momento. Eu recebi o convite para a gente conversar um pouco sobre a questão do controle e da prevenção da mastite, né? E aí é um tema que não é de hoje que se discute isso, né? Isso aí eu acho que não é novidade para ninguém. Porém, existem muitas coisas novas, muitas coisas dinâmicas nesse processo, tá? De controle e prevenção, que a gente precisa dar atenção, relembrar sempre e até direcionar novos conceitos em relação a isso. Tá? Então, nesse sentido, a gente acaba pensando um pouco e trazendo essa reflexão de o que há de novo, tá? E o que é que a gente precisa fazer em relação a controle e prevenção da mastite. Então, tem pontos que eu vou trazer para vocês que são pontos, como eu já falei, já bem batidos, mas que a gente precisa sempre, né, no processo contínuo de educação sanitária, rever esses pontos e lembrar como é que eles são, né, aplicados. E tem situações novas, tá? Um dos propósitos dessa minha conversa aqui com vocês é provocar realmente, tá? Um pouco dessa questão do controle da mastite, tá? Então, para a gente começar aqui, a professora Tamires falou, né, do núcleo aplicado à produção e sanidade da glândula mamária. Então, esse aqui é um grupo que a gente tem trabalhado recentemente aqui na UFPB, voltado para essa questão da produção de leite, tá? E sanidade da glândula mamária, tendo a mastite aí como carro-chefe. Então, vamos trazer alguns conceitos iniciais, tá? Como eu falei para vocês, conceitos que a gente, né, vai, volta e a gente não pode fugir nem esquecer deles. Então, basicamente, começar realmente aí do o que é a mastite, tá? Um processo aí inflamatório, então a gente precisa lembrar. Várias vezes eu vou trazer aqui à tona o conceito de que a mastite é um processo multifatorial, né? Então, quando a gente lembra da mastite ou coloca a mastite como um processo multifatorial, a gente acaba tendo que considerar diversos fatores na produção de manejo nutricional, manejo sanitário, manejo reprodutivo, porque nesse processo todo a mastite ela acaba se inserindo, né? Então, essa resposta inflamatória, tá aí a gente precisa lembrar lá dos conceitos dos pontos, né, os 5 pontos cardinais da inflamação e as consequências disso a nível de tecido, até a perda de função. E essa inflamação, ela está diretamente relacionada, né, à invasão da glândula mamária por bactérias, fungos, leveduras e até mesmo algas, que inclusive são associados ao conceito mais pragmático de mastite contagiosa, mastite ambiental, que a gente vai discutir um pouco mais na frente. Então, basicamente, a gente tem a invasão dessa glândula, tá, por esses micro-organismos, causando uma resposta inflamatória. Isso acontece com uma grande frequência, mais do que a gente imagina até, porém, a glândula mamária, considera-se que ela tem uma boa capacidade, uma ótima capacidade de resposta. O problema é que, a depender do momento onde essa invasão acontece, essa resposta ela vai estar um pouco comprometida, certo? E aí, quando o animal consegue responder bem, tá, você acaba nem percebendo, às vezes, que ocorreu aquela invasão, que houve uma certa resposta inflamatória, houve um aumento de células, né, de resposta imunológica, células somáticas, mas em algum momento pode acontecer o agravamento dessa resposta inflamatória. E o que é que acaba agravando essa resposta inflamatória? E aí 3 pontos são extremamente importantes. A resposta imune, tá, do hospedeiro, a patogenicidade dessa bactéria, né, dessa alga, desse fungo ou levedura. Bactérias aí são carros-chefes, né, na mastite, mas os outros podem acontecer. E aspectos ambientais. E aí a segunda vez que eu falo sobre o aspecto multifatorial da mastite, né, onde você tem estresse podendo acometer, podendo, né, potencializar uma resposta inflamatória, você tem balanço energético negativo, podendo ser uma forma também de, né,
potencializar essa resposta inflamatória, e quanto maior a resposta inflamatória, muito provavelmente muito maior será o nível de lesão tecidual. E aí, quanto maior o nível de lesão tecidual, maior o comprometimento funcional dessa glândula, vamos considerar assim. E, invariavelmente, se a gente tem um comprometimento da glândula, a gente tem uma redução da produção de leite, né, que acaba sendo o impacto, né, mais considerado por todos na questão da mastite. Então, nesse processo, a gente precisa considerar que existem momentos e situações que favorecem a invasão dessa glândula mamária. E aí, quais seriam esses momentos ou quais seriam essas situações que propiciam a invasão dessa glândula mamária, certo? Primeiro, a gente precisa lembrar dessa questão da colonização do epitélio, tá, da glândula mamária, e a colonização também do canal do teto, tá? Essas duas estruturas. Eu vou pedir aí, gente, se Tamires está me vendo, se vocês não estiverem vendo em algum momento a setinha do meu computador ou não estiver passando o slide, vocês me falam, tá certo? Que eu não estou olhando, não estou vendo ninguém aqui, então... Tá perfeito, pode continuar, certo, professor. né? Perfeito. Tá dando para ver, tranquilo. Então, a colonização desse epitélio, bem como a colonização do canal do teto, são situações chaves no processo de estabelecimento de uma infecção, tá, da glândula mamária. Uma outra situação que a gente chama atenção é esse processo aqui do refluxo do leite, de um problema no compasso do vácuo da máquina, né, da ordenhadeira mecânica, quando a ordenha, né, não é manual. Então, isso pode fazer com que um leite um resíduo de leite de uma vaca infectada entre no teto de uma vaca susceptível e aí você transmite de uma vaca para outra, ou mesmo bactérias que têm capacidade de se estabelecer no equipamento, nas borrachas, né, no próprio copo da teteira, e ele também nesse processo de bombeamento e uma diferença de pressão, ele entrar nessa glândula susceptível, nesse teto susceptível, e aí a transmissão ocorrer nesse momento aqui também. E um outro momento crucial é a gente considerar em que situações é que esse esfíncter do teto ele permanece aberto ou ele é aberto de forma proposital, tá? E a partir daí a gente propicia a entrada de micro-organismos, sobretudo ambientais, tá certo? E aí aqui eu chamo a atenção que não apenas esse momento pós-ordenha, onde o teto fica aberto e acaba sendo uma exposição maior, a própria terapia de vaca seca, onde a gente coloca naquela bisnaga intramamária, a forma como a gente higieniza essa região do ósteo, tá, do teto, e o quanto a gente insere da bisnaga, que ela não precisa inserir toda aquela parte da cânula, isso também pode colocar no interior desse teto agentes que vão desenvolver a mastite. Tá? Então, isso aqui é só para a gente relembrar esse processo de o que é mastite, como é que ela acontece, quais são os pontos críticos, tá, de ocorrência dela. E, obviamente, a gente precisa pensar, né, qual o impacto da mastite quando eu vejo, por exemplo, isso aqui, tá? Que nem de longe mais é leite, certo? Então, isso aqui, infelizmente, não é algo que a gente vê com pouca frequência, tá? Então, a gente acaba vendo isso aqui com a frequência que até incomoda, mas a gente precisa, não pode desistir e acreditar que quem vai mudar esse cenário seria um processo contínuo de educação sanitária, tá? Não existe fórmula mágica. Faz anos que se luta contra a mastite e a gente não consegue erradicar o Streptococcus agalacti, que é extremamente simples, tá? De fazer o controle, a gente vai falar mais na frente. Então, o impacto disso aqui. Se a gente olhar nesse gráfico, então, para quem não consegue compreender quando a gente diz, existe uma queda na produção do animal que tem mastite, tá? Então, ó, nesse gráfico do lado esquerdo, vocês podem ver essa linha tracejada com um quadrado, são animais saudáveis, tá? Que não desenvolveram um animal saudável que não desenvolve mastite. Você vê que ele atinge um pico de lactação, isso aqui é altamente fisiológico na vaca de leite, e cai até que ela chegue próximo do próximo parto, né? Até o período de secagem. E o que é que acontece com a vaca que tem mastite? Olha o quanto essa vaca cai
E outra, além dos pontos que ela cai, aqui ela teria uma capacidade de produção de mais de 45, um pouco mais de 45 litros de leite dia, tá? E aqui ela já cai para quase 10 litros a menos de leite por dia, certo? Então, além dos picos que ela cai no momento das crises ou dos casos agudos, essa vaca dificilmente consegue voltar para essa linha aqui, que é a linha de tendência dela, tá? Essa linha tracejada aqui em cima seria o potencial que essa vaca tem, certo? Para manter a produção dela. Então, vejo que além dela perder de forma aguda, ela acaba não voltando mais para a capacidade de produção dela. É isso aqui que acontece quando a gente fala que a mastite ela interfere na produção, que existe um grande impacto econômico. A mastite é a doença que hoje mais impacta a cadeia de leite, né? A pecuária de leite. Isso aí é, né, indiscutível. Só que a gente precisa começar a ver isso de forma de números, para não ficar apenas impacta, mas na ponta do lápis, como, né, quem é meu aluno, eu já vi que alguns alunos meus entraram aqui, agradeço a presença também. E aí a gente precisa saber quanto isso em real, né, em valor, isso impacta na produção. Então, para a gente ter uma ideia tá um pouco melhor disso, esse gráfico aqui, a gente vai começar aqui do lado direito, depois eu mostro o outro. A gente consegue perceber aqui a estimativa de perda de produção de leite em porcentagem, tá, por dia, em vacas primíparas, aquele primeiro parto, e vacas multíparas. Então, o que é que esse dado mostra aqui, ó? Vacas com... Isso aqui são células somáticas, tá? Então, a partir de 200 mil células somáticas, você já começa a ter uma porcentagem de perda de produção de leite, tá? Isso aqui é por dia, certo? Então, considerando aí 1,4%, uma vaca que tem 200 mil células somáticas, entendam, 200 mil células somáticas é o valor que a gente considera uma vaca saudável, né? Até 200 mil a gente não está se preocupando muito com ela. E aí vamos dar um salto aqui para vacas que apresentam 1 milhão de células somáticas. Isso aqui é comum ou é fácil de encontrar com vacas que têm mastite subclínica com por Strepto agalacti, por exemplo, tá? Então, nesse cenário aqui, uma vaca chega a perder quase 5% da produção por dia quando é de primeira lactação. Quando isso acontece numa vaca com a partir da segunda lactação, essa porcentagem pula para mais de 10%, tá? Tá, para mais de 10, é só 10%, tá? É 10% de uma vaca de um rebanho. Imagina um rebanho aí com 80 vacas, onde você não tem um bom controle de mastite subclínica, e aí você tem uma grande parte do seu rebanho trabalhando com 10% da baixa produção. Você está gastando dinheiro para produzir, né? Ou o seu patrão. E se a gente transforma isso em quilos de leite por dia e por vaca, né? O mesmo raciocínio. A partir de 200 mil células, você já tem um impacto aqui menor, tá? Se a gente pular aqui para 1 milhão, ou mínimo de 1 milhão de células somáticas, uma vaca numa primeira lactação, ela perde 1,5 kg por dia, tá? E perde quase 4 quilos por dia a partir da segunda lactação. Então, isso aqui, gente, eu gosto de falar nesses números e mostrar esses dados para as pessoas entenderem quando a gente diz que a mastite subclínica, ela impacta economicamente mais do que a mastite clínica. Porque isso aí primeiro que isso você não vê, segundo que muitos produtores acabam não dando a devida atenção. Então, hoje não é incomum você chegar numa propriedade que não realiza CMT, tá? O California Mastite Test. Então, isso é preocupante porque a gente vê nossas produções trabalhando abaixo da capacidade que elas têm, né? E quem poderia nos ajudar a trabalhar com números menores disso aqui era um teste extremamente simples, mas a gente não consegue ter um bom resultado do ponto de vista da aplicabilidade desse teste, tá? Do CMT. Mas a gente, mais uma vez, precisa lutar aí para que essa realidade mude e a gente tem expectativa de que isso vai mudar, tá? Obviamente, dependendo da região do país que você estiver, esse cenário é diferente, tá? Mas em algumas regiões é mais difícil a gente incutir isso na cabeça do produtor, certo?
Então, só para antes da gente entrar aqui, como é que a mastite se apresenta, tá? Se alguém tiver uma dúvida, pode ficar à vontade aí, falar lá no chat. Se a professora Tamires tiver alguma pergunta, fica à vontade. Então, até agora a gente basicamente apresentou a doença, né, de uma forma mais pontual em alguns aspectos. E aí algo que quem já trabalha com mastite ou quem tem contato com vaca de leite ou mesmo na graduação já viu algo nesse sentido aqui, né? Quando a gente só olha a mastite clínica no rebanho, essa aqui é uma representação gráfica bem interessante, né? Então, você olha só a mastite clínica, você vai imaginar que você tem pouca mastite no seu rebanho, tá? Para quem não tem muito contato, certo? O que é que a gente faz para ver isso aqui? Aquela vaca lá que eu mostrei para vocês na imagem, né? Isso aqui é fácil de ver. Qualquer momento que você for realizar a ordenha dessa vaca, você vai ver isso. Isso é óbvio. Isso aí não vai passar despercebido, pelo menos, né? É inadmissível que passe. Mas isso aqui é fácil de ver, tá? O que é difícil de ver? Aos olhos do produtor, tá? Porque se a gente for na prática, isso aqui também não é difícil de ver, desde que você tenha um manejo sanitário sistematizado para procurar esses animais, certo? É a mastite subclínica. Existe uma proporção aí de 1:20 até 1:40 para cada caso clínico, você ter essa quantidade toda de animais subclínicos, tá? E aí, via de regra, um conceito que já é bem estabelecido, sabe que mastite subclínica tem né, uma alta correlação e está extremamente direcionado ou relacionado à ocorrência de mastite contagiosa. Logo, um alto índice de mastite subclínica nos arremete a um conceito de que na propriedade não existe controle dos agentes infecciosos ou contagiosos, perdão. Então, a mão do ordenador não está sendo bem higienizada, ou o material de ordenha não está sendo higienizado, a forma como está sendo feito o pré-dip não está surtindo efeito, material para secagem após o pré-dip não estão usando, por exemplo, papel toalha, estão usando uma toalha comum para todo mundo. Então, isso é uma coisa que a gente vê ainda, infelizmente, mas que reduz drasticamente esse cenário. E para fazer esse diagnóstico aqui, é algo simples, tá? Que é o CMT, e se faz no pé da vaga para quem não tem contato. E aí a gente acaba tendo, né, uma estimativa da ocorrência do aumento de células somáticas, tá? Então, quando a gente tem a descaracterização desse reagente que é transformado num gel, a gente acaba correlacionando isso, a depender do grau, com a maior ou menor quantidade de células somáticas. E essas células somáticas são consequência daquele processo inflamatório que a gente falou no início, né? Mastite é um processo inflamatório, tá? Então, essas células só migram para lá porque elas reconheceram um desafio, né? E ao reconhecer um desafio, essas células estão lá para defender, e a vaca, em várias situações, ela vai responder só. Mas qual o problema? É que uma vaca não vive apenas de solucionar infecção. Ela precisa produzir 20, 30, 10, o que seja, litros de leite num ambiente de estresse, no calor, e aí o estresse térmico é um elemento extremamente limitante nesse processo. Aí vem a questão do balanço energético negativo, onde ela precisa produzir mais energia e não consegue consumir essa energia. Enfim, no meio disso tudo, é necessário energia para defender a glândula mamária. E aí, se a gente não limita o nível do desafio, a vaca também vai chegar um momento que ela não consegue responder só, e aí vão aparecer os casos clínicos, tá? Mas a gente não precisa esperar que isso aqui aconteça, e a gente não precisa e não deve esperar que esse número cresça, tá? Se isso aqui crescer, a gente precisa urgentemente parar, pensar na forma de produção e direcionar alguma solução para isso aqui, tá certo? Professor, Então, oi também. como você me permitiu fazer intervenções, né? A gente tem uma pergunta aqui. Posso prosseguir? Sim, É do Alexandre Vasconcelos. Ele fala: bom dia. Qual a diferença entre a mastite clínica e subclínica? certo, Alexandre. Até imaginei que eu falei isso mais na frente, mas deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala de mastite clínica, a gente fala de uma mastite que a gente consegue identificar os sinais clínicos do ponto de vista de alteração do leite, tá?
Então, a partir do momento que você vê grumo nesse leite, você já está diante de uma mastite clínica, certo? E aí a gente vai falar mais na frente, eu vou mostrar um resumo de como faz esse manejo sanitário de ordenha, mas é recomendado que diariamente, né, no início da ordenha, de cada ordenha, se for um caso mais de uma ordenha, se realize o teste da caneca de fundo escuro, de caneca telada, que na retirada do leite você percebe ou não a presença de grumos. Então, isso já caracteriza uma mastite clínica. Isso pode vir com grumos, isso pode vir com pus, isso pode vir com sangue, depende do nível de comprometimento e do agente que está ali envolvido. Então, a mastite clínica tem alteração do leite e alteração da glândula mamária, com a presença dos sinais, né, de inflamação, vermelhidão, aumento de temperatura, dor, a glândula fica bem sensível, ela fica bem inchada, tá? Então, tudo isso caracteriza a mastite clínica. Isso é visto no pé da vaca, né, no momento da ordenha. E a mastite subclínica, e é esse conceito, ele, né, também ele sabe que a gente, durante graduação e pós-graduação, tem que discutir muito se existe conceito subclínico ou não, mas eu não quero entrar nesse mérito. Mas o que caracteriza o que hoje é considerado mastite subclínica é você, antes do aparecimento do quadro clínico que eu acabei de relatar, é você ter o aumento das células somáticas. Células somáticas, representadas principalmente por neutrófilos, são as células que migram do sangue para a glândula mamária, tá? E por que elas migram para lá? Porque as células de defesa que lá estavam reconheceram alguns agentes infecciosos, por exemplo, e começaram a mandar mediadores para trazer células para cá para tentar defender. Então, isso é um momento que você consegue antecipar a ocorrência de uma mastite clínica. Por isso o nome de mastite subclínica e assim que ela é caracterizada. Quem facilita esse processo é o CMT, se quiser fazer na propriedade, ou você pode coletar sangue de todas as vacas da fazenda e mensalmente, a cada 15 dias, mas mensalmente já é um bom dado, é você mandar fazer a contagem de células somáticas, tá? De todas as vacas. E aí você trabalha. Se a sua média de células somáticas está acima de 200 mil, vai trabalhar. Quanto está acima de 200 mil, quem são as vacas responsáveis por isso? Pode ser feito, inclusive, no tanque, tá? De leite. O leite que fica lá armazenado, se você avalia as células somáticas nesse tanque, você pode monitorar. Ó, de repente, meu tanque tinha 200, 250 mil células e apareceu agora 700 mil células. Tem vaca ali que está sendo responsável por esse aumento. Então, quem é? Aí vai ter que procurar nos lotes, tá? Então, é basicamente assim que a gente classifica, tá? O leite... Professor, Oi. nós temos aqui mais 3 perguntas. Eu não sei se você prefere responder agora ou quer Deixa avançar eu um ver, pouco deixa eu mais. ver se algo vai ser falado mais na frente. Então, Tá. a questão É, da mastite e do estresse térmico é basicamente o estresse como um agente imunossupressor, tá? Quando o animal está sob estresse, ele produz cortisol, as respostas imunes são reduzidas e acaba sendo um agente facilitador, tá? Em relação ao que fazer com leite de uma vaca que tem mastite subclínica, nada. O leite ele não é impeditivo o consumo desse leite, tá? O que acontece é que quando esse leite chega lá na plataforma para ser vendido, ele pode ser penalizado. Então, existe o pagamento de adicional, de compensação por leites que têm baixo número de células somáticas. Então, consequentemente, além dessa vaca produzir menos, o leite não é tão valorizado e a qualidade do leite acaba sendo menor, o rendimento para os seus derivados acaba sendo menor também. Então, a penalização acaba acontecendo lá no momento do pagamento do litro do leite, tá? Acho que a gente sanou aí as perguntas, né? Vamos seguir aqui. Qualquer coisa, fiquem à vontade. Então, quem é que causa mastite? Eu vou entrar um pouco nesse processo de mastite clínica também e mastite, né, subclínica. Então, existem N conceitos de mastite. A gente pode considerar mastite contagiosa, mastite ambiental, mastite por agentes primários, agentes secundários, tá? Existem diferentes conceitos que, na verdade, a gente precisa entender o que é que determina esse conceito, né? Então, nesse primeiro momento aqui, ó, quando a gente quer classificar a mastite contagiosa ou ambiental, o que a gente deve considerar é o perfil de transmissão, ou seja, qual é a forma que essa mastite ou esses agentes são transmitidos. Se a transmissão da mastite é pela mão do ordenador, eu tenho uma mastite contagiosa, eu estou contagiando
né, outros indivíduos na cadeia de produção. Quando eu tenho uma mastite ambiental, e aqui só me permitam voltar, a mastite contagiosa ou agente contagioso, na maioria das vezes a transmissão acontece de uma vaca para outra na ordenha. A mastite ambiental, ela vai acontecer entre as ordenhas. Então, a vaca foi e ordenhou. Quando ela sair da ordenha, até que ela volte para a próxima ordenha, se ela se infectar nesse meio do caminho, ali está um processo relacionado à mastite ambiental, tá? Então, isso está relacionado ao reservatório. O Staphylococcus aureus, por exemplo, ele tem a capacidade de se estabelecer através de biofilmes e sabe que ele pode se estabelecer nos ductos de leite, nas teteiras, nas borrachas. Então, uma vaca que já tinha mastite passou por ali, infectou contaminou o equipamento, e uma outra vaca que vem acaba sendo contaminada pelo equipamento. Isso é uma mastite contagiosa, e o reservatório geralmente está ali relacionado ao processo de ordenha. Na mastite ambiental, quando a gente fala de reservatório, é o meio ambiente, tá? Aqui está muito relacionado aos coliformes, tá? Então, os bacilos gram-negativos aqui, principalmente E. coli, tá? E Klebsiella, eles são, né, mais frequentes. Alguns strepto, né, como Uberis, por exemplo, e algas e leveduras, que quando a gente começa a ver isso aqui é porque realmente o processo está bem descontrolado, tá? E aí uma outra forma da gente classificar ou caracterizar a mastite é em relação à patogenicidade do agente causador. O que é a patogenicidade? É a capacidade que esse agente tem de causar o dano a um tecido ou o dano a um sistema, certo? Então aqui a gente divide basicamente em agentes primários, ou uma mastite causada por agentes primários, que são Staphylo aureus, o H-lacto, os streptoambientais, tá, e coliformes. Eles, quando aparecem, eles têm uma alta relação com a mastite clínica, porque eles têm uma patogenicidade muito alta. Existem mediadores ou agora me fugiu o termo, mas elementos que, uma vez liberados por esses agentes, eles acabam causando uma lesão tecidual maior e uma resposta inflamatória maior também. E os agentes secundários, tá? Basicamente os Staphylococcus coagulase negativa e Corynebacterium, que é muito encontrado no leite, tá? Considerado até um agente, né, muitas vezes frequente na glândula mamária, que por alguns considerado, né, responsável por aumento de célula somática, por outros, né, trabalhos mais recentes mostram que nem célula somática nem sempre aumenta com corine. E existem trabalhos, gente, isso aí é uma coisa mais nova, que até relata a possibilidade do Corynebacterium ajudar no controle de agentes primários, tá? Então, isso aí é algo que vem sendo estudado também. Se a presença dele pode fazer, por exemplo, né, vamos dizer, diminuir a capacidade ou a patogenicidade de um agente primário. Isso aí tem sido estudado também, tá? Então, basicamente, aqui a gente tem agente contagioso ambiental. E por que eu trago isso? Isso é um conceito já bem estabelecido. Mas por que eu trago isso para uma discussão onde a gente fala de o que é que a gente tem de novo? Daqui de novo, na verdade, a gente tem a forma de olhar isso tudo aqui. Porque quando a gente fala mastite contagiosa e mastite ambiental, de uma forma muito pragmática, se divide. Staphylococcus é contagiosa e a E. coli é ambiental, ou a Klebsiella é ambiental, né? Mas a gente precisa compreender isso tudo aqui, primeiro que para tomada de decisão, tá? Quando eu faço essa segregação de contagioso e ambiental, minha tomada de decisão ela está voltada para as minhas medidas de controle. Se eu tenho mastite contagiosa, minha medida de controle vai ser uma. Se eu tenho um alto índice de mastite ambiental, minha medida de controle vai ser outra. Meu olho vai estar voltado para o ambiente, tem muita lama, né? Por onde é que essas vacas estão passando, onde é que é o pasto que elas estão, como é que está a imunidade delas, né? Do ponto de vista do manejo nutricional, estresse térmico, enfim. Quando eu penso na mastite contagiosa, eu tenho que olhar ali, quando aquela vaca entra na minha sala de espera, até o momento que ela sai, tá? Como é que está o manejo dessa vaca nesse momento? Então, é isso que ajuda a gente a tomar a decisão. E quando a gente pensa no agente, né, na questão da patogenicidade do agente, a gente pensa na questão da tomada de decisão voltada para tratamento, por exemplo. Isso que eu vou falar mais na frente para vocês. Mas existe
uma vontade muito grande na produção, né, de a vaca apareceu com mastite, automaticamente se entra com antibiótico porque ela tem que ser tratada e na verdade isso tem mudado um pouco, tá? Então, nem toda mastite clínica necessariamente precisa ser tratada com antibiótico, tá? E isso a gente só vai saber se a gente conhecer o agente, tá? Então, ao conhecer o agente, a gente pode tomar decisões diferentes. Isso aí eu vou detalhar um pouco mais na frente. Mas, em relação a agente contagioso e agente ambiental, o que eu queria que vocês pensassem um pouco mais diferente é nesse... Existem vários gráficos desse aqui, tá? Na internet mesmo vocês encontram. E aí é o seguinte, imagina uma linha, né, aqui imaginária no meio. Quanto mais para a esquerda, mais maior seria, assim, vamos considerar que maior seria o potencial contagioso desse agente. E quanto mais para a direita, maior seria a ação ambiental, né, relacionada à mastite ambiental. Então, como eu falei para vocês, o aureus a gente falava, né, Staphylococcus aureus, mastite contagiosa, basicamente. Mas o que é que a gente tem visto na prática? O que é que se tem visto na prática? É que esses agentes também estão relacionados com algum grau de mastite ambiental, tá? Isso estudos mostram, né, cepas através de pesquisas sobre questão de clonagem ou não, se é um clone de uma outra bactéria foi encontrada no ambiente relacionada à mastite contagiosa, e percebeu-se que em algumas variáveis esse estáfilo ele poderia estar ali em algum outro ambiente que não na sala de ordenha, sendo também uma forma, né, sendo transmitido, tá? E aí, por exemplo, o Strepto agalacti, esse sim tem um altíssimo grau de, né, de contagiosidade, ou seja, muito mais relacionada à mastite contagiosa do que necessariamente a ambiental. Então, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês, é que assim, não é necessariamente ou apenas uma regra, existem níveis diferentes da gente considerar para cada agente, tá? A E. coli, a própria Klebsiella já foi observado, né, a capacidade dela se estabelecer em equipamentos, por exemplo, e ela passar a ter um viés contagioso e não necessariamente ambiental. Só que, obviamente, existem os pesos para cada indivíduo, mas vale a pena considerar isso aqui para que não se fique assim, se eu tenho diagnóstico de Staphylo aureus, meu problema está apenas no conceito contagioso, né, eu posso ter alguma participação do ambiente aí, tá? Então, é nesse sentido, né, que eu trago essa discussão para vocês, para quebrar um pouco de paradigma, certo? E para começar a ver as coisas de forma um pouco mais ampla, que as coisas são dinâmicas. O processo vai mudando, a pesquisa vai avançando e as informações elas vão surgindo, tá certo? Então, até aqui a gente falou basicamente daqueles conceitos que muitos já devem ter contato, outros nem tanto, mas basicamente aqui a gente conceituou a mastite desde a sua origem, o que é e quem são os principais agentes relacionados, tá? E aqui a gente começa a falar um pouco do momento da produção. Assim. Então, a vaca ela vai parir num determinado momento, ela vai passar um bom tempo produzindo leite, depois ela vai ter que parar durante um momento para restabelecer a qualidade da glândula mamária, descansar aquele tecido da glândula mamária, preparar o colostro para parir novamente. Então, de forma até dramática, a vida de uma vaca de leite se resume a isso: parir, produzir leite, preparar a glândula durante 2 meses, descansar um pouco para parir novamente e produzir leite por mais quase 300 dias, tá? 290 dias, um pouco menos por causa do período seco. Mas por que é que eu estou falando isso para vocês? Quando vocês olham esse gráfico aqui, tá? Do lado esquerdo, perdão, a figura 1, ela fala da incidência de novas infecções intramamárias durante o ciclo da lactação. Esse período que eu falei para vocês aqui, ó. Tá? Essa linha em vermelhos é a taxa de nova infecção da glândula mamária, tá? Onde é que estão as maiores taxas de infecção da glândula mamária? Logo após o período de secagem, algumas semanas antes do parto, alguns dias antes do parto, até atingir o parto, e que vai caindo isso aí até depois do parto, um período, ela começar a estabilizar e ter cada vez menos ocorrência de infecção, tá?
E aí, quando ela seca novamente, esse pico aumenta novamente. Por que é que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Quando a gente olha um gráfico desse, a gente tem que se perguntar, mas o que é que, em cada situação dessa, determina uma ocorrência maior de mastite? Então, ó, período seco. O que é que vai acontecer aqui para me dar uma frequência maior de mastite, tá? Eu falei para vocês, quando a gente vai secar uma vaca, e a gente sabe que o uso de antibiótico de vaca seca é uma rotina bem estabelecida na produção de leite, então sempre que se vai secar uma vaca, automaticamente se entra com tratamento de vaca seca. No momento que você está querendo fazer um tratamento desse, você pode prejudicar a sua vaca na perspectiva de causar uma nova mastite ou até uma vaca que não tinha nada, você introduzir um agente infeccioso ali, porque não higienizou bem o teto. Imagine, pegar o teto da vaca, pegar uma bisnaga, inserir ali, e ao inserir naquele teto, você pode entrar com agentes infecciosos ali, porque você não limpou bem aquela região do ósteo. Isso geralmente fica na mão, né, do ordenador. Então, esse trabalho, essa conscientização acerca da higiene, a gente está passando por um problema mundial sério, né, em relação a isso. Então, veja que isso não é algo simples de resolver, mas isso tem que ser resolvido, tá? Em algum momento. E se você for para fora, se for para outro país, se você for lá para, né, Sudeste, onde a produção de leite é muito maior, você consegue facilmente identificar que as pessoas ultrapassam essa fase. Então, acho que o que a gente precisa fazer é ultrapassar essa etapa da higienização. Então, aqui, ó, período seco é isso, uma das principais portas de entrada, tá? Nesse período do parto aí, aqui entra uma coisa mais, né, mais um pouco mais complexa, mas que pela terceira vez eu vou falar para vocês e trazer à tona o conceito do fator da mastite ser um processo multifatorial. Aqui eu tenho questões hormonais que vão fazer com que minha vaca, do ponto de vista imunológico, ela fique mais frágil. Aqui eu tenho questões nutricionais, que está relacionado com a questão, né, imunológica, é claro, mas balanço energético negativo, diminuição dos níveis de cálcio, né, que também regulam a resposta imune e, consequentemente, essa vaca ela fica mais vulnerável. Mas o que é que acontece? Eu sequei minha vaca com antibiótico, eu enfiei antibiótico no teto da minha vaca antes dela secar e eu não preciso ter cuidado mais nenhum com ela. Isso é um erro, né? Essa vaca ela precisa ser cuidada do ponto de vista, né, da ocorrência de doença infecciosa a todo instante e todas as etapas, certo? Então, isso aqui precisa ser muito visto, tá? Por isso que a gente precisa compreender bem o que é período de transição, por que é que nesse período existe tanta, né, doença infecciosa surgindo ali. E uma outra coisa que é necessário prestar atenção, e esse gráfico 2 mostra muito, é quando a gente olha a origem do processo infeccioso, dividindo ele em período seco ou durante a lactação, a gente vê o seguinte. Em vermelho aqui, a gente tem o aparecimento, tá, de infecções durante o período seco. Sabe-se que essas infecções aqui que estão em vermelho, elas tiveram sua origem lá no período seco. Em azul estão as infecções intramamárias que aconteceram após o parto, depois que ela começou a lactação. Então, o que é que a gente consegue ver aqui, ó? Olha a quantidade de processo infeccioso da glândula mamária que está relacionado ao período seco, né? Então, isso nos leva, pelo menos, a refletir que a forma como essas vacas estão sendo secas talvez precise ser revisto ou a gente possa pensar em alternativas para isso ou trabalhar de forma muito forte em cima da educação continuada do ponto de vista da educação sanitária, porque isso aqui é simples. Você pega uma vaca que às vezes até nem tem mastite, vai secar ela e quando ela vai parir, ela pare com a mastite, tá? Então, isso aqui a gente precisa observar muito bem e veja que à medida que o tempo vai passando, isso aqui vai diminuindo. Porque o nível de infecção é normal, gente. Não adianta a gente querer que uma vaca não tenha processo infeccioso. Isso vai acontecer sempre, tá? O estresse em si já coloca ela no status pró-inflamatório sistêmico, radicais livres de oxigênio, por aí vai. Mas essas doenças, elas precisam aparecer e desaparecer. Elas não podem permanecer. A permanência dessas doenças é que acaba com a produção de leite. E aí, no caso da mastite, sem dúvida, né? Quanto mais tempo uma vaca ficar submetida a esse ambiente, a esse processo, menor a tua produção, menos dinheiro entra e com o tempo a produção quebra, tá? Isso é o que a gente tem que observar.
Então, quando a gente fala aqui de vaca seca, eu vou passar para o outro lado, mas eu quero chamar a atenção de todos, tá? Eu não estou fazendo aqui apologia a radicalizar de que antibiótico não presta, não é isso, tá? Eu não quero dizer que, eu não quero que ninguém saia daqui, eita, agora eu vou sair, as vacas vão ficar secando sem antibiótico. Não é isso que eu estou dizendo. Mas num tempo tão curto que a gente tem, tá? E se o programa aí quiser discutir isso, quiser conversar de novo, chamar os alunos, eu me coloco inteiramente à disposição. Mas a minha intenção aqui é provocar mesmo, tá? É falar um pouco fora da zona de conforto. Por quê? Tratamento de vaca seca, isso é bem estabelecido, e é extremamente importante, né, o tratamento com antibiótico para vaca seca, senão aí você perde o controle, porque imagina deixar uma vaca com úbere, com resíduo de leite durante 2 meses e você não tem nada lá dentro, sabendo que os agentes podem estar lá dentro da glândula. Então, obviamente que isso é uma bomba prestes a explodir, tá? Mas isso está muito atrelado àquela história de que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor, tá? E a gente não pode pensar localmente apenas, a gente precisa pensar de forma ampla, tá? Então, essas conexões eu vou fazer quando a gente discutir isso aqui. Então, deixo claro a importância do tratamento com antibiótico de vaca seca, certo? O que eu gostaria de ver no futuro próximo e que a gente consegue ver em outros locais é termos, dentro das produções, um pensamento crítico acerca do uso do antibiótico, porque o mundo clama por isso. Não sou eu, não são vocês aí no Acre, não sou eu aqui na Paraíba que estou falando isso, não. O mundo clama por isso. Você vai na Organização Mundial de Saúde, que hoje vive acerca da pandemia, ela já alerta que daqui a alguns anos, quantas mil pessoas vão morrer por ser infectado por uma cepa de Staphylococcus aureus que não tem antibiótico nenhum atuando sobre ele. E sabe qual é uma importante fonte desses agentes infecciosos? Produtos de origem animal. Então, a nossa classe tem uma responsabilidade muito grande sobre essa conscientização do uso de antibióticos. E se eu não acreditar que no meu espaço eu consigo fazer essa diferença ou consigo mudar, então eu não posso estar cobrando uma pessoa que está acima, que está no poder legislativo, o que seja. Então, a gente precisa ter essa consciência e trabalhar por isso, sobretudo quem está na academia. Então, cientes de que o tratamento com antibiótico de vaca seca é extremamente importante, o que é que a gente precisa fazer? No dia que a gente tiver um bom controle de mastite contagiosa, né, uma redução do número de células somáticas, quando a gente tiver uma climatização ideal dos nossos rebanhos, sofrendo menos com estresse térmico, a gente precisa se preparar para uma nova etapa, tá? Que seria o tratamento seletivo de vaca seca, certo? E o que seria esse tratamento seletivo? Toda vaca hoje, na hora de secar, ela recebe antibiótico. Pronto, isso é um fato. Mas será que toda vaca que recebe antibiótico precisaria receber antibiótico ao secar? Isso é uma pergunta, tá? Que precisa ser, está sendo respondida, já foi respondida, mas o que ela precisa ser é trabalhada e apresentada para a produção e para os profissionais de uma forma geral, tá? Então, esse estudo, isso aqui, ó, do lado esquerdo vocês vão ver, isso aqui é um selante intramamário, tá? Isso aqui a gente tem um projeto do PIBIC que até, apesar dos dados já mostrarem resultado, a gente tem um projeto do PIBIC com o pessoal do Naprosa que tem mostrado que nem toda vaca que recebe antibiótico precisaria receber. E isso é o que esse estudo aqui da Universidade de Cornell fala, que eu vou mostrar para vocês. Ah, mas por que você faz, já que o estudo mostra? Não é porque eu acho que a gente precisa fazer nas nossas vacas, aqui nas nossas regiões, porque quando você vai discutir isso com alguém mais, né, de algumas áreas mais específicas, talvez área comercial, que seja, a primeira coisa que você vai ouvir é que existem milhões de coisas antes para se fazer até chegar aqui. Eu concordo com isso. Mas existem locais, mesmo que pontuais, que podem servir de modelo para isso e a gente precisa começar a tentar mudar essa realidade, tá? Então, por isso a gente faz esse projeto aqui com tratamento seletivo de vaca seca. E o que é que esse trabalho aqui de Cornell, ele mostra, tá? O selante está aqui, ó, como vocês podem ver. Quando a gente for secar uma vaca para ela passar 2 meses parada num lugar sem tirar leite, isso aqui não tem ação, né, de antibiótico. Na verdade, é um selante que ele tem a base de bismuto, tá? Nitrato de bismuto. E ele fecha aquilo ali, como o leite está em cima, ele pressiona aquele tampão, aquele tampão queratinoso
que a glândula vai produzir normalmente, você acaba antecipando, acelerando esse processo e fecha aquilo ali e nada vai entrar, tá? Só que, obviamente, você já deve estar pensando, e se tiver alguma coisa lá dentro? Bem, para fazer um processo como esse, precisa fazer algo que a gente é muito fraco ainda, que é monitoramento. Você monitora essa vaca durante a fase final da lactação dela, e se ela, através de alguns parâmetros que a gente vai falar agora, ela lhe mostrar que ela é uma boa vaca para não usar antibiótico, você não precisa usar antibiótico, tá? Agora, esse monitoramento ele tem que ser bem feito, certo? O que é que esse estudo aqui mostrou? De 953 vacas, 342 foram consideradas de alto risco. O que é uma vaca de alto risco? É uma vaca que durante 3 meses antes da secagem, então isso é basicamente 5 meses antes do parto, ela tem CCS alta, ela tem histórico de mastite clínica na lactação, ela tem histórico de mastite por Staphylococcus aureus, que é ruim de você diagnosticar, porque a liberação dele às vezes é intermitente, então você, para fazer de um bom resultado no diagnóstico do estáfilo, uma coleta talvez não seja suficiente, pode dar um falso negativo. Então, ao identificar o aureus, sabendo da dificuldade que a gente tem de tratar esse agente, não se recomenda fazer um tratamento seletivo e colocar apenas um selante ali. Então, essa vaca acaba sendo considerada de alto risco e automaticamente é tratada com antibiótico vaca seca, e foi para isso que a indústria farmacêutica produziu isso. Então, não tem problema nenhum. Agora, dessas vacas, 611 foram consideradas de baixo risco. CCS baixa, ausência de mastite clínica durante aquela lactação, não teve ocorrência de estafilococcus, né, já que não teve mastite, e também não foi identificado em outras culturas, e a cultura microbiológica, que é um padrão, é negativo. Então, tudo indica que essa vaca não tem um agente ali dentro, que essa resposta imune está boa. E o que é que eles fizeram? Metade dessas vacas foram tratadas com antibiótico, metade foi tratada apenas com selante, tá? E o que é que eles se perguntaram? Como é que está a taxa de cura das mastites que acontecem no pós-parto? Porque isso aqui nenhum dos dois lhe garante que você não vai ter mastite no pós-parto, tá? Quando essa vaca parir, você não vai ter mastite, nenhum dos dois lhe garante. Então, quando tem mastite, a taxa de cura entre eles é igual, diferente. Existem novas infecções mais em um grupo do que em outro. A CCS, né, as células somáticas no pós-parto, é maior em um grupo ou no outro. E como é que está a produção de leite em 30 dias de lactação, que é um período crucial, né, que é quando a vaca sobe aquele pico de lactação. Ela sai do zero e vai lá para cima. A resposta para todas essas perguntas foi a mesma. Não diferiu entre os grupos, tá? Então, qual é a conclusão que esse trabalho tira? É de que existe aqui, ou observa-se aqui, tá, uma grande possibilidade da redução em até 60% do uso de antibiótico. Se essas vacas tivessem monitoradas e todas tratadas com selante, você teria usado aí 60% a menos antibiótico, tá? Então, isso, gente, é algo, vou dizer assim, que até entusiasma para quem trabalha nessa área, porque você vê possibilidades na contramão, né? E é difícil andar na contramão. Então, do ponto de vista financeiro, né, recentemente eu até num debate nessas questões de lives e tudo, eu conversando com um amigo e ele comentou que o custo é alto, né, para a Celente. Eu não trabalho na área comercial, mas se você for olhar, o custo da bisnaga, a não ser que apareça errado nos locais onde a gente pode pesquisar, ele tem um custo próximo ao custo do antibiótico. Então, do ponto de vista financeiro, existe não um gap aí de informação que a gente precisa se certificar. Mas isso aqui é o mais importante, tá? Isso aqui é da própria Organização Mundial de Saúde, tá? Quando ela enxerga o impacto da agricultura e da questão do alimento na resistência antimicrobiana. E onde é que a gente está? Justamente aqui, ó. Se a gente não fizer um esforço para reduzir isso aqui, para mim, é uma das formas, talvez porque eu sou da área da preventiva, existem outros exemplos extremamente importantes, mas aqui a gente está diante de um exemplo mais claro, para mim, né, da questão da saúde única. Quando eu entro numa fazenda para fazer sanidade de rebanho, eu estou promovendo saúde.
eu estou promovendo leite de qualidade, e um alimento de qualidade gera saúde, e eu estou tentando reduzir esse risco da questão da resistência antimicrobiana, tá? Então, a gente precisa se enxergar como veterinário, né, como nós docentes também, que a gente tem uma participação extremamente importante nesse processo de conscientização e de transmissão da informação. Tá? Então, mais uma vez, eu ratifico, eu estou aqui na perspectiva de tirar vocês de uma zona de conforto, de provocar, vai ter quem não concorde, mas esse espaço é para isso, tá? Então, a pergunta aí a professora Tamires e professora Cíntia, até que horas, porque a gente começou um pouquinho atrasado, né? Tem 1h05 aqui da chamada, mas eu vou seguindo, tá? Qualquer coisa com os horários, Professor, fique tranquilo, tá? Pode falem. extrapolar o horário, não tem problema. Falar do que gosta tem um problema. A gente se perde, mas vamos embora. Então, gente, é importante a gente ter essa visão, tá? Quem é veterinário de pequenos também tem essa responsabilidade, certo? Recentemente lá no hospital a gente isolou uma Klebsiella, uma multiresistente. Quando a gente foi fazer o genoma dessa bactéria, apareceu tudo que a tornava uma bactéria extremamente poderosa. E essa bactéria vinha mais de esse micro-organismo vinha mais de 6 meses sendo atendido no hospital veterinário, né? Era um gato. E aí eu estou fazendo a conexão, né, para entender a importância disso. E na verdade tentando N tipos de antibióticos e o resultado era uma bactéria extremamente resistente, responsável por um alto índice de mortalidade em hospitais humanos. E para você ver onde é que a gente está e onde é que o médico veterinário está inserido nisso, né? Então, ao passo que a gente tenta lutar para melhorar a produção de leite nessa perspectiva de sanidade, a gente não pode esquecer que o perigo mora logo ao lado, né? E a gente tem essa responsabilidade. Então, para registrar aqui para vocês, essa propriedade onde a gente faz o tratamento seletivo, quantas propriedades a gente consegue trabalhar com isso? São poucas. Eu considero até que a gente aqui, na verdade, né? A gente tem até sorte, porque a gente conseguiu uma propriedade onde a gente tem uma taxa de CCS de tanque muito baixa. Hoje, a gente passou um ano trabalhando nessa propriedade, no controle da mastite. Everton, que eu acho que inclusive está por aqui, ontem me mandou dados, né, recentes da propriedade, a mastite clínica lá embaixo, muito bem sob controle. Casos, né, no início tinha até prototeca nessa propriedade, e hoje a gente não tem, né, os casos clínicos são bem controlados, e o que mais chama atenção, e o que mais nos alimenta do ponto de vista de esperança, é que nessa propriedade, que é uma propriedade de Girolando, registrado, genética lá em cima, quando aparece mastite, a hora que for, ligam para Everton, né, que é o bolsista, ele me avisa por mensagem ou liga. Então, eles hoje em dia não estabelecem mais tratamento sem realizar uma cultura, que isso aí a gente vai conversar daqui a pouco. É extremamente importante nesse conceito. Primeiro, para usar o que é certo, e segundo, para usar quando precisa. E muitas das vezes essas vacas estão se recuperando com anti-inflamatório lá. Então, assim, isso é uma realidade que a gente precisa começar a enxergar lá mais perto, tá? E não achar que porque foi produzido, né, num paper dos Estados Unidos, é uma questão de tempo a gente chegar onde todos chegam, tá? Então, gente, a gente falou do período seco, tá? Então, tratamento seletivo de vaca seca, eu acho que vai ser a bola da vez se a indústria nos ajudar, né, nesse processo, que tem muito produto para isso. E uma outra situação passou o período seco, apareceu mastite durante a lactação, o que fazer? Eu já comentei com vocês, hoje em dia, se o peão acha que ela tem mastite, ele já entra com antibiótico, né? Tem vaca que até com CCS alta ou faz um CMT e ficou lá o gel, tem peão que já entra com antibiótico. Isso aí a gente escuta nas fazendas. Não escuta no primeiro momento, mas você vai ganhando confiança e com o tempo ele, quando a vaca está assim, a gente já entra com antibiótico, né? Então, essa luta, né, para reduzir o uso de antibiótico, que não é para deixar de usar, mas reduzir usar de forma consciente, ele está inserido nesse conceito aqui também. Então, ó, a gente, quando vê isso aqui, a gente não precisa se desesperar, mas a gente também não precisa deixar isso aqui, tá?
Essa vaca aqui de baixo, gente, eu vi em algum momento aí, eu vou até olhar aqui, acho que eu vi aqui Rui Brian, não sei se ele continua aí ainda, o médico veterinário lá do hospital da UFPB. Tá aqui ele, eu vi aqui. Então, o Rui sabe bem o quanto ele sofreu com essa vaca aqui, né, para fazer tratamento desse quarto mamário aí. Deita a vaca, levanta a vaca e volta e não regride, vai para lá, vai para cá e, enfim, um Staphylococcus causou essa mastite. E quando a gente passa o ultrassom nesse quarto aqui, o que é que eles veem? Uma série de abscessos. Então, forma aqueles abscessos encapsulados lá. Como é que você usa antibiótico? Eles não vão ser atingidos. E acabou que essa vaca passou meses no hospital para ser tratada, porque é um hospital escola e vai para lá e vai para cá. Mas, assim, do ponto de vista da produção, isso era uma vaca que ela iria ser abatida, ou ela iria perder esse quadro da forma mais drástica. Isso aqui que vocês não conseguem ver além da foto, dois dedos entravam facilmente nessa glândula mamária. Então, a gente não precisa se desesperar quando vê isso aqui, tá? Esse pus aqui, entre aspas, tá, gente? Esse desesperar. Mas também a gente não precisa deixar chegar nesse nível, tá? Então, com base nisso, o que é que eu trago para vocês? Regra que tem em muitas propriedades hoje é aparecer mastite é com antibiótico. É uma bisnaga para o que aparecer lá. É o mesmo tipo de antibiótico. Então, o que é que se tem discutido muito hoje? A questão do tratamento baseado numa cultura, né? A cultura é extremamente importante para a gente conhecer quem está causando e, obviamente, entender um pouco do nível de resistência dessas bactérias. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui são dois sistemas de placas que vêm sendo utilizados nos Estados Unidos, né, Canadá, Europa tem bastante disso aqui. No Brasil, se você for para Minas, São Paulo, lá, o sistema on-farm está bem estabelecido, tá? Que é o diagnóstico na fazenda. Tá? Por que o diagnóstico na fazenda? Porque esse tempo entre o diagnóstico, essas 24 horas entre diagnosticar a doença e entrar com o tratamento, ele é muitas vezes quem determina se a vaca perde ou não o teto, ou se ela vai perder aquela unidade funcional. Mas isso aqui tem ajudado muito a tomada de decisão na fazenda. Só que, obviamente, para você estabelecer um diagnóstico na fazenda, você tem que estruturar funcionários para trabalhar com isso. Não achem que isso aqui você pega uma placa dessa, vai para dentro de uma fazenda, isso não é bem assim, mas é algo factível, é algo que tem sido trabalhado com bom resultado, tá? Dentro e fora do Brasil. Então, minha ideia aqui, basicamente, é apresentar para vocês quais são essas possibilidades. Então, existe a possibilidade do biplate ou triplate, ou seja, uma placa com 2 meios, uma placa com 3 meios, tá? A princípio. E aqui, basicamente, um meio seletivo para gram-positivos, um meio seletivo para gram-negativo, tá? Uma Conquer. Se cresceu aqui do lado esquerdo, é um gram-positivo, se cresceu do lado direito, é um gram-negativo. Do ponto de vista do diagnóstico, gente, quando esses estudos, essas empresas falam dessa questão do tratamento na fazenda, saber a espécie propriamente dito, em alguns momentos ajuda, em outros pouco interfere. Mas se você já souber um nível, ou em que nível de bactéria você está trabalhando, de gram positivo, um gram negativo, enfim, você já tem aí um avanço e já sai de uma situação de estaca zero, assim, vamos considerar, tá? No triplate, o que é que eles trabalham, basicamente? Um meio que é preditivo ou específico para estrepto, tá? Ou espécies de estrepto. O gram negativo e aqui embaixo um meio gram positivo, tá? Apenas, que é para estáfilo estrepto, tá? Então, para vocês terem uma ideia, se cresceu nesses dois meios aqui, o de estrepto e o de gram positivo, crescendo os dois, tá? É indicativo de que é algum tipo de estrepto, tá? Se cresceu só embaixo, a possibilidade grande é que seja estáfilo, já que esse meio de cima aqui, ó, ele aceita o crescimento de estrepto. Então, você vai, à medida que as coisas vão crescendo, você vai direcionando a sua tomada de decisão, tá? Se, por exemplo, cresceu aqui em cima, do lado esquerdo, né? Mas cresceu formando áreas de hemólise, há uma grande possibilidade de Streptoagalacti, tá? Se cresceu aqui embaixo com áreas de hemólise, grande possibilidade de áureos. Qual a diferença disso? O Streptoagalacti, gente, eu comentei isso lá no início,
aumenta absurdamente suas células somáticas, tá? Então, você vai ser penalizado pela questão de células somáticas no tanque, tá? Vai ser penalizado pela baixa qualidade do leite, mas é uma bactéria que facilmente responde ao tratamento antimicrobiano. Então, tem, né, lá na prós do professor Fernando, que está o meu coordenador lá, ele sempre fala isso, tem pesquisadores de fora que dizem, vocês me chamam para falar de mastite, mas não conseguiram nem controlar o Streptococcus galacti. E é verdade, porque se você faz uma cultura na fazenda toda, quem tem Streptococcus galacti, você trata, você extermina, bem dizer, o Streptococcus galacti da fazenda. E aí você já vai trabalhar no outro nível, vai para cima dos estáfilos, que aí tem que avaliar realmente qual é a forma de tratamento. Mas, enfim, esse sistema, gente, ajuda muito na tomada de decisão. Agora, eu ratifico. Para isso aqui acontecer, a fazenda tem que estar bem à frente do ponto de vista de tecnificação, de instrução de profissionais, tá? Então, mas isso aqui é longe da gente alcançar. Então, eu acho que, dentre outras coisas, tem que ter boa vontade e um pouco de ambição nesse sentido, tá? Para a gente querer oferecer algo melhor. Além daquelas placas, tá? Aqui a gente tem basicamente no slide anterior Minnesota e uma biplate, tá? Que são os nomes dos sistemas. Essa aqui é chamada de Acomast, tá? São placas comerciais, gente. Eu não tenho nada a ver com essas placas, não ganho nada em cima, mas essa aqui, inclusive, eu já recebi. A gente já trabalhou com ela aqui na Paraíba. Tem algumas placas lá que nós recebemos de doação para testar e assim é bem tranquilo. E essa placa aqui, que também é uma triplate, ela aqui, ó, do lado esquerdo, nessa imagem A, são crescimento dos estáfilos. Do lado direito, gram negativo. E embaixo, Streptococcus. O que é que esta placa muda para as demais? Elas são chamadas de placas cromogênicas. Então, lá a gente está trabalhando com meio seletivo e à medida que cresce no meio, não cresce no outro, enfim, causa hemólise, não causa hemólise, a gente toma algumas decisões. Aqui é muito mais específico, porque os meios cromogênicos, à medida que o agente cresce, ele gera uma cor diferente naquela colônia, né? Então, considerando aqui, ó, o espaço do Staphylococcus, eu tenho áureos de uma cor, eu tenho o epiderme de outra e o cromógenes de outra, tá? Nos Strepto, a Galactis, Galactiuberis e o Fecalis, o Enterococcus, tá? Fecalis, que também cresce aqui próximo dos Streptos. E aqui, no gram negativo, eu tenho a diferenciação, tá, de algumas espécies. Então, a importância desse tipo de teste é ajudar a gente a tomar uma decisão de forma correta. E por que que esses testes, ou a que é que esses testes têm sido atrelados do ponto de vista de tomada de decisão? Tá? Para vocês entenderem, a gente vai fazer isso numa fazenda. Mas o que é que vem depois? O Acomast mesmo, existe um aplicativo onde a pessoa que está manipulando e que recebeu o treinamento, quando aparece essa cor, ele pode comparar ou mesmo enviar foto para os funcionários da empresa, né? Existe uma plataforma por trás disso, eles ajudam no diagnóstico, tá? Mas para a gente começar a terminar, gente, qual é a tomada de decisão que está por trás disso tudo, tá? Então eu vou começar agora, bem do comecinho, para a gente chegar nessa questão da leitura dessas placas na fazenda. Então, ó, alguém me perguntou aí, o que é mastite, como diferenciar mastite clínica e subclínica? Então aqui, ó, o primeiro passo, essa vaca vai chegar lá na ordenha, diagnóstico da mastite, tá? Se tem alteração nesse leite ou não. Isso aqui é mastite clínica, tá, gente? Eu não estou falando aqui de subclínica, não. Então, diferenciar esse leite em relação a tem grumo, não tem grumo, pus, sangue, tem alguma alteração disso? Não. Esse animal está limpo, tá? Se aparece alteração, aí eu preciso, né, pensar. Isso é uma alteração leve, moderada ou grave. E aí quem vai me dizer é o nível, se tem pus, se tem sangue, se tem só grumos, enfim. Se for uma infecção grave, tá? O que é que se tem recomendado de imediato? Fluidoterapia, isso é extremamente importante para uma vaca no processo de recuperação, tá? Anti-inflamatório e antibiótico injetável, sistêmico, tá? O antibiótico intramamário, porque tem essa interrogação aqui? Ela está nessa linha de tomada de decisão com base no diagnóstico, tá? Microbiológico, seja na fazenda ou no laboratório. Então, se a gente pegar essas mastite leve e moderada, e aí eu segui aqui, ó, perdão. Eu me pergunto, a vaca tem uma mastite leve e moderada. Essa vaca vale a pena ser tratada?
Porque existem vacas que o produtor não quer gastar com ela, não quer tratar. E você não adianta estar dando murro em ponta de faca e exigir isso. Então, ó, se vale a pena ser tratado, sim ou não? Vamos agora para as respostas. Eu vou vir da direita para a esquerda, tá, gente? Para facilitar. Se essa vaca não vale a pena ser tratada, eu tenho que pensar no manejo alternativo. Ou eu seco permanentemente aquele quarto, ou eu segrego ela na ordem e fico deixando ela por último, porque ela não pode, né, tá transmitindo para as demais, ou eu descarto essa vaca. Isso é quando eu penso que o tratamento não vale a pena, tá? Se o tratamento vale a pena, mas eu não tenho cultura, isso é a realidade de muitos, a gente não pode negar isso. Se eu não tenho o que fazer, eu vou fazer o tratamento, tá, intramamário, aqui de 3 a 4 dias, certo? Com antibiótico que tem, porque você vai orientar o quê? Para o produtor, antibiótico de amplo espectro, na verdade, aqui, tá? Então, ele não pode entrar com algo muito específico. E aqui vem essa questão um pouco mais diferente, tá? Se esse animal vale a pena tratar e eu estou fazendo a cultura, seja na fazenda ou seja em outro lugar, o que é que eu vou fazer? Primeiro, já entrei com anti-inflamatório, tá? E lembrar, gente, se uma vaca tem aumento, né, edema de glândula mamária, se eu entro com antibiótico e anti-inflamatório no mesmo momento, quem vai fazer o efeito de redução de edema é o anti-inflamatório, tá? O antibiótico ele vai agir, vai atuar sobre o agente. Mas veja essa linha de raciocínio. Eu estou esperando o resultado sair e de repente me sai um resultado gram negativo. Bactéria gram negativa, tá? Essa bactéria gram negativa, essa vaca, ela já foi, né, medicada com anti-inflamatório e você monitora ela, isso aqui de 36 a 48 horas após a identificação do caso clínico. Se desaparecem os sintomas, tá? Acabou. Essa vaca ela teve cura clínica, isso é altamente possível. As vacas, diante de agentes infecciosos gram-negativos, tem se percebido que elas têm uma alta capacidade de se recuperar sem a utilização de antibióticos, tá? E, por exemplo, a E. coli, ela recupera bem. Já a Klebsiella já se recomenda entrar com tratamento. Então, existem algumas variáveis aí, mas via de regra, se em 48 horas você tem redução dos sinais clínicos sem usar antibiótico, sua vaca teve amplas condições de se recuperar, tá? Uma outra situação, a vaca apresentou mastite, você entrou com anti-inflamatório, a cultura deu negativa. Ah, então não era mastite. Não, era mastite. O que aconteceu é que provavelmente quando você coletou o leite, o que pode ter acontecido é que o nível, a quantidade de bactérias, ou a viabilidade delas não permitiu a cultura. Então quer dizer que o sistema imunológico combateu aquela infecção, tá? E aí você monitora. Se os sinais não voltarem, a tua vaca teve cura clínica espontânea, tá? Agora, tratamento, cultura deu gram positivo. Tá, antibiótico intramamário. Deu gram positivo, vai acabar tendo que tratar. Se for Staphylo aureus ou Strepto uberis, tá? Você acaba tendo uma terapia um pouco mais estendida pela baixa resposta desses agentes, tá? Aos antibióticos. O aureus a gente sabe que tem uma resposta, né, dependendo da cepa, horrível a antibióticos, enfim. É até questionável essa questão do tratamento, mas se tem que tratar, é um tratamento um pouco mais estendido. Se for outros, aí você faz o tratamento convencional de 3 a 4 dias, tá certo? Eu entendo que aqui é muita informação, tá? Mas se ficar uma confusão na cabeça de vocês que lhe estimulem atrás disso, eu fico satisfeito, porque aqui a ideia é fomentar essa discussão, tá certo? Só para vocês entenderem por que é que essa tomada de decisão ela foi feita assim, tá? Isso aqui é uma fonte em português, mas os trabalhos, né? Você encontra trabalho no Brasil, trabalho fora em relação a isso. Mas esse trabalho tem como base, ou essa ideia, trabalhos como esse aqui, ó, estudos de microbioma, tá? O que é que esse estudo fez entre várias outras coisas? Desafiou vacas através de infusões intramamárias de E. coli, tá? E o que é que ele fez? Colocou na glândula mamária E. coli e foi avaliar o microbioma. O que é microbioma? Isso aqui, ó, cada cor que vocês veem aqui é o espectro de uma bactéria que está ali dentro da glândula mamária, tá? O de vermelho aqui é enterobactéria, e nesse caso aqui está relacionada a E. coli. Então, ó, esse pontinho preto foi o momento que foi colocada a E. coli na glândula mamária. E depois disso, percebam que a quantidade de E. coli ela explode, tá? Dentro da glândula mamária, que é óbvio. A E. coli está no ambiente onde ela, né? Primeiro que a vaca não é adaptada a ela no interior da glândula mamária. É um agente externo. Quando entra, a resposta é muito mais forte.
Mas o que é que chama atenção? Né? Talvez alguns fiquem se perguntando o que é que tem de diferente esses dois quadros. Aqui em cima estão vacas não tratadas com antibiótico, né, a base de Ceftiofur, e aqui estão vacas tratadas com antibiótico. O que é que isso quer dizer? Que, independente de ser tratado ou não com antibiótico, elas passaram o mesmo período para reduzir a carga de micro-organismos na glândula mamária. Quem entrar nesse trabalho aqui, eu posso disponibilizar para vocês, vai ver que eles fazem esse estudo com célula somática, com produção, e todos equivalem, né, todos apresentam o mesmo nível entre vacas tratadas e não com antibiótico. O que é que eles, né, a partir daí, o que é que se começou a estudar muito, se dizer muito, é que infecção gram-negativa que o animal apresenta, né, quando você faz fluidoterapia, anti-inflamatório e tudo, se ela diminui o quadro, aí você acaba, né, reconhecendo que a vaca tem capacidade de combater essa infecção intramamária, tá certo? Então, gente, como a hora está avançada, eu vou passar um pouco mais rápido por isso aqui, tá? Professor Mas, Arthur, oi, com Tamires. licença, deixa eu te interromper. Tem uma pergunta aqui no chat da Selene, querendo saber se você tem alguma experiência com ozonioterapia para o tratamento da mastite clínica. Eu tenho muita vontade, Selene, de fazer isso, porque a ozonoterapia tem sido usado bastante, né, em vários tipos de tratamento, mas assim eu não vi muita coisa sobre ainda, tá? Acredito que estejam trabalhando com isso, mas eu nunca tive experiência com ozonoterapia. Eu vi um experimento na área de medicina na época do doutorado, que na fazenda que eu fiz o doutorado eles estavam trabalhando com ozonoterapia sistêmica para infecção a nível de útero, enfim. Mas eu não tenho essa experiência, nunca tenho muita vontade, porque eu sei o resultado que tem, vejo, acompanho algumas coisas em equino, mas não tenho essa experiência, tá? Qualquer coisa você pode até pegar meu e-mail, se quiser ter algumas dúvidas depois, eu posso tentar dar uma olhada, sem problema nenhum. Mas acho que é uma das alternativas, já que ele tem dado certo para tanta coisa, tá? Então aqui, ó, só para a gente, né, para eu não deixar de falar para vocês essa questão, se quiser a gente volta para conversar de novo, mas a gente fala de mastite, obviamente todo mundo já sabe, lava a mão, né? A gente para controlar uma pandemia lavando a mão tá difícil. Imagina para a gente controlar a mastite lavando a mão. Então a gente precisa encontrar uma outra forma de abordagem da mastite que chame atenção, questões mais técnicas, que nesse processo todo, obviamente, vai estar inserido a higienização. Não tem como, né, cuidar da mastite sem higienização. Mas, por exemplo, score de teto é algo extremamente importante, tá? Isso aqui é para ser uma estrutura lisa, sem nenhuma alteração, sem nenhuma, né, deformidade, mas à medida que aquelas máquinas mudam a pressão, você vai tendo a deformidade disso aqui, ó, até chegar nesse nível mais extremo, tá? Onde se apresenta a queratinização desse ósteo, e aí, obviamente, isso aí é a porta de entrada para a mastite, tá? Então, essas alterações, elas podem ser vistas diariamente ou quinzenalmente, ou, na verdade, não precisa diariamente, tá? Mas quinzenalmente ou mensalmente, tá? E aí você não precisa avaliar tanto isso como os próximos scores que eu vou falar, não precisa ficar avaliando animal por animal, do ponto de vista de essa vaca tem, porque não tem muito o que fazer. O que é que eu preciso? De forma geral, quantificar de 60 vacas, quantas tem score 1, 2, 3 e 4, tanto de teto quanto de higiene que eu vou falar, para você ter uma ideia. Eu preciso fazer manutenção na minha máquina de ordenha, porque quem causa isso aqui é máquina de ordenha desregulada, tá? A pressão é muito grande. Então, se eu quantificar, pelo menos no meu rebanho, quanto eu tenho disso aqui, de problema, eu posso antecipar a revisão da minha ordenhadeira, tá? Meu sistema de ordenha, na verdade. O score de higiene de teto, coisa simples, pega uma gase, limpa aquilo ali, eu posso ter score 1, 2, 3 e 4, e eu vou quantificando, ó. Uma vaca com score 1, duas vacas com score 1, uma vaca com score 4, e mais uma vez, no final, quantos por cento da minha vaca estão com score 1, 2, 3 e 4? Isso aqui, gente, é preditivo, isso aqui é fator de risco para mastite. E a gente não vê as pessoas trabalhando nisso aqui, tá? Higiene de úbere e de pernas, né? Então, mais uma vez, a score 1, sem sujeira, score 2, levemente sujo. É subjetivo, mas isso ajuda muito, tá? A gente entender a ocorrência está diretamente relacionado à ocorrência de mastite ambiental, por exemplo.
tá? Então, vacas com score de sujidade no Ubra de 3 a 4 tem 1,5 vezes mais chance de se infectar por patógeno em relação à vaca 1 e 2. Certo, e quando eu ver isso aí? Você precisa tomar uma decisão na propriedade. Essas vacas estão em locais com muita lama, então, de repente, búfalo seja melhor do que vaca de leite, se você não quiser mudar a situação. Então, é radical essa tomada de decisão, mas é necessário fazer alguma coisa ou aceitar o problema, tá? Então, o que a gente tem que fazer, na maioria das vezes, é oferecer condições e dar ferramentas, e a tomada de decisão é realmente de quem produz, tá? Então, esses scores são extremamente importantes. Não vou falar porque isso aqui seria uma aula à parte, mas controle de mastite em novilha, tá? Então, a gente discutiu recentemente lá no Na Prosa isso e foi muito conhecimento novo, mas assim, você imaginar uma novilha, nunca deu leite, nunca produziu leite, foi inseminada, gestou, e aí no momento, já que a gente fala que, né, o momento da ordenha, que transmite mastite tudo, quando essa faca for parir, a primeira cria dela já parir com a mastite, é algo que precisa ser refletido e algo que está acontecendo, acontece, tá? E, além disso, o fator tratamento nessas vacas surte um efeito muito maior do que o tratamento em vacas em lactação. Mesmo para Staphylo aureus, tem estudo que mostra que eles acabam sucumbindo porque a glândula ainda não está na sua plenitude e quando ela atingir a plenitude, o agente já está lá dentro, aí é que ele estoura um mastite mais grave, tá? Mas é necessário olhar para uma novilha e, mais uma vez, você está olhando para a sala de ordenha e sua novilha está no pasto lá, crescendo a primeira lactação dela, mas você não tem monitoramento nenhum sobre ela. Isso é importante, tá? Então, gente, esse gráfico aqui da esquerda, a gente já está terminando, é o último slide, mas isso aqui resume bem, tá? Isso aqui foi feito lá pela equipe do Naprosa, mas resume bem o que é que a gente precisa fazer em 8 passos para ter uma ordenha bem estabelecida, tá? Então, linha de ordenha fundamental, mas para eu ter linha de ordenha eu preciso fazer cultura, eu preciso ter CCS, eu preciso de tudo aquilo que a gente falou, tá? Contenção, higiene, a questão do teste da caneca e do CMT, muita propriedade não faz nem CMT ainda, mas faz o teste da caneca, tá? A questão simples, mais técnica, da manutenção do tempo do pré-dip, então você mergulha o teto, tira e já seca, isso aí você basicamente pintou as bactérias, não surtiu efeito nenhum, então manter isso durante 30 segundos no teto da vaca, né? A limpeza com papel toalha e não com uma toalha que você compartilha para vários, certo? Enfim, todo esse processo de higienização. Isso aqui, gente, é extremamente batido, tá? E a gente pensou nisso aqui na perspectiva de deixar isso aqui numa sala de ordenha para o ordenador ver isso diariamente e com o tempo ele, de forma visual, começar a incutir isso na cabeça, tá? E atrelado a isso, o que é que a gente conversou hoje e a mensagem que fica para vocês? Eu cuido da minha vaca seca, eu conheço a etiologia da mastite na minha fazenda, eu trabalho scores de teto, score de higiene, eu cuido das novilhas. Se isso aqui tudo estiver acontecendo, parabéns. Se isso aqui não estiver sendo visto, tem muito caminho pela frente e vai ter sempre caminho pela frente, tá? Quando a gente fala de mastite, porque os desafios não param. Então, gente, eu queria, né, eu encerro aqui, eu queria agradecer a vocês, pedir desculpa pela, né, acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. E aí o meu obrigado vai para essa equipe aí que nesse processo, nesse período de pandemia aí, a gente resolveu assumir a máxima de que ninguém poderia sair diferente de como entrou nessa pandemia, né? Então, a gente, durante a pandemia, assumiu a responsabilidade de levar essa mensagem de um leite de qualidade e do combate da mastite e, enfim, melhorar a produção de uma forma geral, onde a gente puder alcançar, né? Então, o professor Fernando está aí, o professor visitante da UFPB, e os demais são nossos orientados aí, né, que tem trabalhado pesado na pandemia. Quem puder, quiser, a gente vai começar uma série de exposição de conteúdo sobre essa questão do leite, de produção. O nosso Instagram está lá para que a gente possa trocar algumas ideias, tá? Então, muito obrigado a todos e se alguém tiver alguma dúvida, fica à disposição. Professor Arthur, Olá. tá me ouvindo? Sim. Obrigada pela apresentação. Depois você dá uma olhadinha aqui no chat, o pessoal está elogiando, agradecendo, tá? Eu sou um pouco suspeita para falar, né? Por ser sua amiga, mas sempre com muita admiração pelo seu trabalho, desde a graduação, né? Na pós.
E eu acho que foi assim excelente o tema, né, trazendo informações importantes, atuais e que servem, né, para a gente refletir um pouco sobre essa questão de tratamento e prevenção da mastite. Então foi muito esclarecedora. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Eu vi que eu deixei passar aqui uma pergunta da Carolina. Ela perguntou o seguinte: existem vacas mais sensíveis para contrair a mastite ou é algo relacionado totalmente ao manejo sanitário inadequado? Foi Carolina, não foi? Eu estava procurando aqui, não achei. Isso. Carolina, existem obviamente, né, vamos dizer, vamos considerar que tem raças que vão ter um pouco mais ou menos do ponto de vista de que são mais adaptadas ou não a determinado manejo ou determinado clima. Então, assim, existe o fator animal, com certeza, tá? Mas sempre esse fator animal, ele está atrelado a... Aí não é... Quando a gente fala animal, pode ficar muito vago, tá? Então, para eu te ajudar nesse conceito, vamos imaginar assim, um animal que tem uma estrutura anatômica de glândula que predispõe à ocorrência da mastite. Esse é um animal que pode ter mais mastite. Imagina um animal que está submetido a um estresse térmico frequente, balança energética negativa, esses mediadores todos vão suprimir a resposta imune e vão predispor. Então, existe o fator animal sempre atrelado, na grande maioria das vezes, ao manejo. Existem estudos que avaliam a questão da herdabilidade, né? Ou seja, a capacidade de uma vaca transmitir para a sua cria a questão de células somáticas, né? Os níveis de células somáticas, ou transmitir a herdabilidade da mastite, ou seja, vaca que tem medo de mastite, ela transmite essa característica. Então, alguns programas de melhoramento do animal trabalham em cima disso, mas existem outras variáveis, né? Até recentemente, conversando com o professor Fernando e a Carolina, que é aluna de mestrado nossa, de que foi patenteado, né, um marcador, na verdade, em cima não da quantidade de mastite que a vaca tem ou da quantidade de CCS, mas da capacidade de resposta mediada por célula, porque é isso que vai dar uma boa resposta imune na glândula mamária. Mas vacas que têm... Isso é muito novo, é um trabalho recente, uma empresa comprou essa ideia e vai acabar ficando só para eles. Mas a herdabilidade dessa característica de resposta mediada por célula é muito maior do que a própria herdabilidade da transmissão de células somáticas, assim, né? Da capacidade que uma vaca tem de transmitir para sua cria. Então, existe sim o fator vaca, isso é considerado no melhoramento genético, mas, mais uma vez, se você tem uma ótima vaca que transmite isso para suas crias, você criar ela numa... Me desculpa, assim, eu vou exagerar, tá? Você tem uma ótima vaca e criar ela numa pocilga, ela vai ser um porco, não vai ser uma vaca, né? Então, o fator manejo, ele é essencial, não tem como correr, mas existe sim o fator da vaca que pode ser considerado. Certo, professor, muito obrigada. A gente tem outra pergunta aqui também, da Daiane. Em relação ao manual da ordenha, é viável fazer em uma produção de 20 animais, porque às vezes não cobre os gastos que vai ter. O manual da ordenha seria... Eu acredito que é aquele fluxograma, né, que você passou. Então, isso aí é essencial para quantas vacas você tiver, até porque o custo disso tudo, ele não é tão elevado assim. Se você conceber a ideia de sejam 5 vacas, 10, 100 vacas, e não conceber a ideia de fazer um pré-dip e um pós-dip, que é simples, e usar papel toalha, enfim, de repente até ajudar a questão de uso de luva no ordenador, que isso é, né, um fator que vai depender de propriedade para propriedade. Se você não aceitar isso, a questão eu não diria que o problema seriam os 20 animais, seria a cabeça do produtor, que não vai sair dos 20, vai perder animal por mastite, daqui a pouco ele está com 15, e a propriedade dele não se sustenta. Então, o conceito de uma propriedade sustentável passa por aí também. Será que ela